Queridos, graça e paz. Amém? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto tão precioso para a nossa fé cristã. Vez e outra, quando nós estamos iniciando a mensagem, eu falo isso. Mas eu não estou falando isso como da boca para fora, só para dizer uma frase qualquer aqui. É verdade. O assunto que nós vamos abordar agora é um assunto da maior importância possível para a nossa fé, que é a volta de Cristo. E eu estou aqui aquietando o meu coração, a minha mente, para que eu não fique na euforia como se fosse uma pregação. Porque não vai ser uma pregação, não dá para ser um estilo pregação, mas um estudo bíblico no culto de domingo à noite, porque não é só porque vamos gravar, é porque muitas das vezes também nós perdemos uma oportunidade de dar um estudo para alcançar muito mais pessoas, não é? Na própria igreja, como é o caso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aproveitando para que essa pregação, no meio de semana, muitos irmãos não podem vir, trabalho, estudo e etc., e não conseguem ouvir. E eu quero dizer para os irmãos que o assunto da volta de Cristo é um assunto de grande importância para a igreja do Senhor. Então nós vamos aproveitar esse momento aqui e estudar esse assunto. Ok. Eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 9. Quero que você espere também no canal outras mensagens como quem é o anticristo e quais são as suas características e quem será o anticristo. Aguarde essa mensagem no canal. Também eu quero mostrar para vocês os sinais da volta de Cristo. Aguarde essa mensagem. Nós queremos pregar também aquelas 3 séries, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. E eu quero pregar também uma mensagem muito importante sobre o cristão e a grande tribulação. Aguardem, porque eu vou pregar essa mensagem e vocês devem aguardá-las no canal, tá bom? Já já elas estarão lá para vocês poderem assistir. Acharam? Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Diz assim o texto. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, claro, olhando, né? Enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos, varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus da Galileia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós está subindo ao céu, virá do modo como vistes subir. Que maravilha, né, irmãos? Vamos orar? Espírito Santo, abra nossa mente agora para entendermos esta mensagem sobre a volta de Jesus. Toque no coração dessas pessoas, papai, que vão ouvir essa mensagem, e que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa estar nos ajudando e ajudando cada uma a entender esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Olha aí a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: a volta de Cristo é um assunto necessário e urgente. Por quê?
A igreja precisa estar vigilante, motivada e preparada. Irmãos, isso é fora de dúvidas de que se Jesus voltasse agora, muita gente boa iria ficar, irmãos. Eu estou errado? Irmãos, olha, a volta de Cristo para uma pessoa, ela pode acontecer de duas formas. Ou Cristo voltando, ou ela morrendo. Porque depois da morte, não tem como ela resolver qualquer outra situação dela. É o juízo. Morreu, está despachado. Então, tem gente que se ele soubesse que fosse morrer hoje, ele iria perceber o tanto que a vida dele está errada. Está desmantelada. Ele está despreparado. Mas ele não entende dessa forma. Foi feita uma pesquisa em Fortaleza, na Orla. Uns irmãos fizeram essa pesquisa, perguntando para os jovens: se você soubesse que hoje era o último dia da sua vida, o que você faria? Aí alguns disse assim: eu iria beber, eu iria fazer isso, eu iria fazer isso. E eles disseram, alguns diziam não, eu ia me consertar e tudo mais. Mas a maioria disse que iria beber, que iria pecar. Essa mesma pessoa voltou perguntando: se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Aí as pessoas disseram assim: eu ia procurar uma igreja. Eu iria me consertar. Eu iria pedir perdão dos meus pecados, me arrepender e passar a obedecer a Deus. Olha, a mesma pergunta, irmãos. Então as pessoas muitas vezes não entendem isso. Eu quero dizer, olha, irmãos, nós nunca sabemos o dia exato da volta de Cristo e também nós não sabemos o dia que vamos morrer. Por isso nós precisamos estar o tempo todo preparados, não é? Vigilantes, motivados para esse encontro que vamos ter com Deus. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que estão despreparadas. Estão despreparadas porque estão em pecado, estão vivendo uma vida de acomodação espiritual, não fazem nada para Deus, estão ainda com a vida amarrada por causa do pecado. Elas sabem que estão erradas, mas elas continuam ali. Uma pesquisa nos Estados Unidos disse que as pessoas geralmente não mudam de comportamento em 10 anos. Olha que coisa, irmãos. Por isso que as pessoas têm dificuldade de mudar o estilo de vida. Elas demoram a mudar, porque é difícil mudar, irmãos. Olha, possivelmente quem está vivendo no pecado hoje, vai viver no pecado no dia que Cristo voltar, porque não muda, não tem pressa para mudar. E nós temos que mudar logo. Ainda bem que tem uns que são espertos, muda logo, se ajeita logo. Você está esperando o quê? Você que me assiste aí pelo canal, não demore, não espere, mas o tempo é agora, em nome de Jesus, de você mudar. Tem muita gente, irmãos, que não vai para o céu, não é porque ele não crê em Jesus, é porque ele não está preparado. Ele não vai para o céu, não é porque ele não acredita na Bíblia, é só porque ele não está preparado. A gente pode ver isso lá na parábola das 10 virgens, em Lucas capítulo 20, em Mateus capítulo 25. É muito claro. Muito bem. Agora nós vamos desenvolver a mensagem em 3 pontos. É uma mensagem longa. Espero que eu consiga. Bora lá. Olha aí, ó. O primeiro ponto da mensagem. A volta de Cristo foi claramente profetizada pelos profetas, pelos anjos, pelos apóstolos e por Jesus. Então eu quero mostrar para vocês uma profecia que está em Daniel capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia no Velho Testamento.
Em Daniel capítulo 7, Daniel no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 13 e 14, é incrível, irmãos, essa profecia. Olha aí o que o texto fala, falando da volta de Jesus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, o profeta Daniel falando, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Falando de Jesus, que vai tomar o reino, irmãos, e governar para sempre. E a Bíblia, quando fala de Jesus como rei, diz que o seu reino não terá fim. Quem pode dar um glória a Deus? Então o profeta Daniel viu na visão celestial, ele teve essa visão do rei, da volta de Cristo Jesus. Vamos para uma outra passagem. Dos anjos, eu quero que vocês lembram do texto que nós lemos, de Atos 1, de 9 a 11. Aquele texto, irmãos, lá que nós lemos no início da pregação, foram os anjos que estavam presentes quando Jesus sobe. Para mim é um texto fantástico. Sabe por quê? Porque foi o momento em que Jesus subiu à vista de todos. A Bíblia diz que esse ato foi presenciado por cerca de 500 pessoas. Quantas 500 pessoas? Irmão, Jesus subindo, Jesus começou a subir, até que ele se encontrou com as nuvens, e os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu, na mesma hora, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você sabe por que no início da igreja os crentes eram mais fortes, irmãos? Porque tinha muito crente que tinha visto isso, irmãos. E um saiu dizendo para o outro: ei, eu estava lá na hora, eu vi quando ele subiu. Aí é verdade, tu estava lá? Eu estava. E olha, apareceram 2 anjos na hora, e ainda disseram que ele vai voltar. Aí eles estavam tudo obedecendo. Irmãos, a igreja não pode perder isso, irmãos. Olha, você que não acredita na Bíblia, você que fica com conversa dizendo que a Bíblia não merece confiança, olha, irmãos, a Bíblia tem um cuidado de mostrar que todo o relato dela foi testemunhado não foi por uma nem duas, mas por várias pessoas. Olha, a subida de Jesus para o céu foi algo tão importante que foi testemunhado por cerca de 500 pessoas, para mostrar que viram ele subir, e agora ele vai voltar, em nome de Jesus ele vai voltar, aleluia. Olha, pelos apóstolos eu poderia citar João, Pedro, mas eu vou ficar com Paulo. Filipenses 3:20, quem pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 3:20? Filipenses fica depois de Gálatas, Efésios, tá bom? Quero que você abra bem aí, vamos ler claramente esse texto, Filipenses 3:20.
Eu amo esse versículo, irmãos, porque ele é claro demais. Pois a nossa cidade está onde, irmãos? De onde aguardamos o que, irmãos? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, aleluia! De onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse com muita clareza que nós aguardamos. Bora correr? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 3:11. Olha aí, pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ler um texto agora que mostra que o próprio Senhor Jesus, em outros lugares na Bíblia, ele disse a mesma coisa. Versículo 11, Apocalipse lá no final, 3:11. Venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem gente que, se Jesus voltasse hoje, ele não está preparado, que o inimigo tem tomado as coisas dele, a vida dele não está legal. Meu Deus, meu Deus, Senhor. Senhor, prepara a tua igreja, Senhor. Vamos para, João 14, de 1 a 3, eu posso citar aqui, Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar eu voltarei, aleluia. E vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Irmãos, tem aí uns bestas, eu chamo logo de besta, irmão, que diz que Cristo não vai voltar. Diz que Cristo não volta. Irmãos, que Jesus está dizendo, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Pronto? Esse foi o primeiro tom. Agora, o caldo vai engrossar. Agora, irmãos, nós vamos... Isso aí foi para mostrar para vocês que a vinda foi profetizada. Agora nós vamos ver os sinais. Não é bem os sinais. A mensagem que eu vou pregar um dia sobre os sinais da volta de Cristo é outra. Mas eu vou ter que falar dos sinais. Eu sou obrigado a falar agora. Olha aí, ponto número 2. Irmãos, muita atenção. O que vai acontecer antes da sua volta? E eu quero fazer um desafio para que você saiba encontrar na Bíblia. Você. Muitas vezes a pessoa não sabe procurar na Bíblia. Irmãos, olha, eu quero pedir que vocês estudem para aprender. Que vocês saibam mostrar para as pessoas na Bíblia o que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Mateus 24, que é um dos textos base mesmo para a gente falar da volta de Cristo. Mateus 24, vamos ler de 1 a 8, primeiramente. E aí, eu não quis encher aí de slide, e nós vamos falar agora de alguns sinais. Primeiro entre eles é o princípio das dores. Diga comigo, princípio das dores. Antes da volta de Cristo, vai acontecer o princípio das dores. Tendo Jesus, vamos ler do 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, e lhe pediram, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, a destruição do templo e etc., a volta. E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o que, irmãos? O princípio das dores. Eu fui atrás de pesquisar o que quer dizer princípio das dores. Irmãos, você sabe qual é a etimologia dessa frase? Princípio das dores. A mesma coisa que acontece quando a mulher está para dar à luz. Não tem o princípio das dores. Ela sente alguma coisa antes de dar à luz. Mas as dores, elas vão aumentando a frequência. Por isso tem o princípio das dores. É quando a mulher que vai ter neném, ela percebe já que está sentindo as dores de parto. Princípio das dores. E Jesus falou o quê? De terremotos, falsos profetas e guerras, fomes. Lá em Lucas inclui a pestes ou as pestes. E tudo isso, irmãos, é o que nós estamos vendo. Você sabe o que está acontecendo? O mundo está espantado com a quantidade de terremotos que está acontecendo no mundo, irmãos. A frequência de terremotos no mundo está tão grande que está assustando as pessoas. Podemos dizer que o princípio das dores, há tempo que está se cumprindo, há tempo. Guerras, fome. Você tem ideia de quantas milhares de pessoas morrem de fome todo dia? Você tem ideia? Vamos agora o versículo 9 e 10. Olha aí, ó, Mateus 24, versículo 9 e 10. O que diz aí? 9 e 10. Mateus 24, versículo 9 e 10. Diz assim, ó: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, haverá um ódio muito grande aos cristãos. Ó, ei, fica atento à televisão, aos jornais. O crente tem que estar bem informado, irmãos. Você sabe o que está acontecendo ao redor do mundo aos cristãos? Você tem ideia da quantidade de cristãos que são perseguidos na Índia, na África, na Coreia do Norte, nos países asiáticos? Você está por dentro? Você tem ideia? E aqui na América do Sul também, aqui pertinho de nós, aqui entre nós, a coisa está ficando, meus irmãos, delicada. Ódio. O versículo 10 o que? Diz como? Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora pule para o 24, por favor. 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até quem, irmãos? Os próprios eleitos de Deus. Olha, irmãos, eu sei que aqui não dá para a gente entrar em detalhes, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ó. As heresias destruidoras, irmãos, está avançando. Irmãos, olha, a coisa não está de brincadeira. Hoje no YouTube, irmãos, a quantidade de hereges, de heresias, destruindo. E no mundo há uma quantidade muito grande de homens que se declaram que são Cristo.
Eu não vou fazer aqui, me deter em falar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, vários homens agora estão se declarando ser Jesus Cristo. Pelo mundo todo, irmãos. Essa profecia está se cumprindo, irmãos, nossos dias. Olha aí, volta para o 24:12, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou esfriará de quase todos. Por se multiplicar o que, irmãos? Irmãos, eu te pergunto, você não está percebendo que a coisa está ficando cada vez pior? A imoralidade, meus irmãos. Olha aqui, o aumento do pecado na área política, na violência, idolatria, imoralidade, vícios e etc, e etc. Irmãos, estamos vivendo uma época de muita imoralidade, irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Está se cumprindo, irmãos, os sinais. Você está vendo as leis, o que os políticos estão fazendo, o que eles estão tramando. Estão querendo mexer, inclusive na Bíblia, tirar alguns versículos da Bíblia, meus irmãos, que condena as suas práticas pecaminosas, as suas imoralidades. O versículo 12 fala da frieza, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você não está vendo que muita gente está com a fé fria? Me diga, não é possível que você não tenha percebido que as pessoas estão com a fé fria. Irmãos, hoje é difícil você ver um crente cheio do Espírito Santo, irmãos. Um crente tocha, um homem de Deus, irmãos. Porque as pessoas têm a tendência de serem frias, geladas na fé. Olha, não se satisfaça em apenas ser um crente, viu? Você tem que ser um crente fervoroso. Você tem que ser quente mesmo. Porque se você for mais ou menos, pode ser que você esteja perto da frieza. Então vamos ser consagrados a Deus. Crente de oração, meus irmãos. E você vê a desculpa, pastor, é muita maldade. Eu já vi uma pessoa dizer assim para mim, pastor, o mundo está tão difícil, pastor. Está difícil? Momento de oração. Aumente o seu tempo de oração. Aumente o seu tempo de leitura da palavra. Hoje as pessoas estão tão ocupadas que não tem tempo mais de ler a Bíblia, de orar. Tem gente até que diz que não tem tempo de vir à igreja. Meu Deus, me diga se isso não é sério, irmãos. Irmãos, é terrível quando você convida uma pessoa que ela diz assim, eu não tenho tempo. Irmãos, Deus é a nossa grande prioridade. A Bíblia não é um livro para a gente ler se der tempo. A Bíblia é para ser lido porque é necessário, é importante alimentar a minha alma todos os dias. Mas tem gente que a Bíblia fica esquecida na casa dele. Ele pode até pegar nela de domingo a domingo. E está errado. Nós temos que pegar todo dia e lê-la. Orar em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia para você ver o que vai acontecer com relação à apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o que diz? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele previu que no fim dos tempos alguns vão apostatar da fé. E eu lhe pergunto, você sabe e entende o que quer dizer a palavra apostatar?
Nós somos obrigados a saber, irmãos, porque a Bíblia fala da apostasia. A apostasia é a frieza e o abandono da fé. Não dá mais para mim não. Eu não me identifico mais. Olha, eu estou desiludido com a igreja. Irmãos, isso é o espírito do demônio, irmãos. Irmão, você vê pessoas dizendo, eu estou desiludida com a igreja. Irmãos, e o que é a igreja? Ninguém pode se desiludir com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é a noiva do Cordeiro, e que Cristo vem buscar a sua noiva aqui na terra. Meu Deus, você está vendo, irmãos? Olha, por incrível que pareça, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, fala também, que coisa, né? Nas duas cartas, vamos embora lá? Leia comigo, agora, 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4 fala, e 2 Timóteo 4, de 1 em diante também fala. Olha aí, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. A palavra insta quer dizer provoca, né? Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina. Por quê, irmãos? Por quê? Porque haverá tempo em que não o quê? Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos o que, irmãos? A verdade. Olha, eu estou aqui com a Bíblia, não é? Estou pregando isso aqui, né? Vai ter gente que no futuro, por que não dizer agora, não consegue ouvir isso aqui mais. Para ele é uma coceira. Pastor, não, desliga. Eu não quero ouvir isso aí não. Eu me sinto até mal quando irmão, esse é o fim do que vai acontecer. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, prega, não deixa de pregar. Olha, quando você vê uma pessoa dizendo assim, eu não quero ouvir isso aí não. Eu não quero ouvir essa pregação do pastor não. Eu não quero ler a Bíblia não. Eu não tenho... Lembre disso aqui. Por isso, irmãos, que agora ainda estamos no tempo. Vocês são privilegiados porque estão aqui firmes. Aleluia. Você está entendendo? Você é um privilegiado porque está aqui na igreja ouvindo essa pregação. Porque vai chegar tempo em que as pessoas não vão querer ouvir, de tão cega que elas estão. Elas não vão querer mais nem pisar na igreja, irmão. Muitos vão apostatar da fé, como o texto fala. E apostatar significa apostasia, e apostasia significa dar as costas, abandonar. É o que tem acontecido na Europa, irmãos. É o que tem acontecido no continente europeu, em boa parte da América do Norte, também aqui na América do Sul, na América Central, no Oriente. Irmãos, muitos países, meus irmãos, a gente vê que muitos estão esfriando na fé. Meu Deus, está se cumprindo os sinais da volta de Cristo. Eu quero apressar o passo aqui e dizer uma coisa que vai acontecer, que é muito interessante eu falar isso. É muito interessante eu falar isso. Abra bem aí a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses é antes de Timóteo. Capítulo 2, versículo... Eu coloquei aqui de 1 a 9, mas por causa do tempo, nós iremos ler... Versículo 3.
Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Isso que? A vinda de Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, em outras palavras, o anticristo. Diga comigo, o anticristo. Irmãos, e Paulo está falando que ninguém deve se enganar, porque antes da vinda de Cristo acontecerá a apostasia e a vinda e o aparecimento melhor do anticristo. Do anticristo. Está vendo aí? Está ligado? Está entendendo? Versículo 4. O que o anticristo vai fazer? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no seu santuário, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Versículo 7. Com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quem pode dar glória a Deus? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Meus irmãos, aqui Deus está falando, o apóstolo está falando, irmãos, que vai aparecer esse homem perverso, o anticristo. Eu quero fazer um pedido para você que nos assiste aqui no canal e os irmãos que estão aqui. Leiam Apocalipse capítulo 13, porque fala da besta e do falso profeta. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta, o que vai promover o anticristo, certo? E diz lá que o número da besta é quanto, irmãos? 600 e... Olha, eu fiz uma ligeira, eu tive o cuidado de... Eu só não estou lendo o capítulo 13 de Apocalipse, porque vocês vão ler em casa, correto? Dever de casa. Mas eu tenho aqui uma lista, do número 666, onde ele já está sendo usado, e eu sei por que o número da besta, 666, está sendo usado, que é para tornar no ouvido das pessoas uma coisa natural. Porque a Bíblia diz que o número da besta, do anticristo, vai ser 666. 666. Olha aqui, ó. O número-chave do telefone. Estou lendo na página, a segunda página, ó. O número 66 já se encontra presente entre nós. Portanto, como veremos a seguir, ele já se popularizou no mundo. O Banco Mundial, não tem o Banco Central aqui no Brasil? Tem o Banco Mundial. Sabe qual é o código do Banco Mundial? 666. Em Nova York, nos Estados Unidos, existe um prédio que ostenta lá em cima, nas suas vidraças, o número 666. É um prédio bem alto nos Estados Unidos, em Nova York. No dia 20 de julho de 69, quando Neil Armstrong
pisou na Lua pela primeira vez, o presidente americano Richard Nixon fez uma ligação telefônica para esse astronauta, lá da Flórida, do Cabo Canaveral. Quem já ouviu falar? Na Flórida, em 69, esse presidente americano fez a ligação para o astronauta. Sabe qual foi o número que ele discou? 69. Quando você não era nascido, né? Eu nasci em 74. Irmãos, o presidente americano Richard Nixon discou 666. Foi o número que ele discou, irmãos, no ano de 69. Depois ele discou mais 666. Foi o número do telefone que ele discou. Meu Deus. Quando Ronald Reagan, isso aqui é outro presidente americano, foi morar numa casa que o número da casa era 666. Na França existe uma revista promíscua de grande circulação lá na França. Sabe qual é o nome dessa revista? 666. Está vendo, irmãos? O número 666 da besta. O número-chave dos telefones da administração municipal de Jerusalém é 666. Olha aí, meus irmãos. Para ficar tudo normal. Quando se falar do número da besta, alguém vai dizer assim: ô pastor, mas você é quadrado mesmo. Você está muito quadrado. Vai nessa. Tem aqui um grupo de rock nos Estados Unidos que gravou também um disco cujo número é a 666. Os veículos cujos proprietários são árabes em Jerusalém levam uma matrícula no documento cujo número é 666. Algumas instituições bancárias da Flórida estão utilizando o número 666, 666. A cadeira de número 666, 666 do Parlamento Europeu está vazia. Meus irmãos, em Zurique, na Suíça, o número 666 aparece escrito no muro da cidade. Em um muro da cidade. O protagonista desse ato foi um satanista. Ele foi lá e pintou no muro dessa grande e importante cidade do mundo, Zurique, na Suíça, 666. Entendeu? E a Bíblia fala que o anticristo vai colocar a sua marca. Agora, meus irmãos, eu quero... nós temos quantos minutos aí, seu menino? Tá, temos alguns minutos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus agora 24, versículo 27 a 31. Estamos caminhando para o final, né? Estamos caminhando para o final. Estamos no 40, né? 40 minutos? É isso? Só 4 minutos? É isso? Tudo bem, é isso que dá, né? A gente pregar a mensagem longa, mas tudo bem. Eu posso depois gravar o restante em off, né? Aqui, quer dizer, em outro vídeo e colocar. Olha aí, eu quero que vocês vejam comigo esse sinal extraordinário. Mateus 24, versículo 27 a 31 diz assim, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem pode dizer amém? Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Diga comigo, o sol escurecerá.
A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Diga misericórdia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, olha aqui, estou terminando aí. Irmãos, lendo essa passagem, o que é que fica na nossa mente, irmãos? Que a vinda de Jesus será o como? Passe aí. Eu estou pulando, mas por causa do tempo. Pode passar para o terceiro. Pode passar? Pronto. A vinda de Cristo será visível e extremamente dramática. Os poderes dos céus serão abalados, irmãos. Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, diz aqui que os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E meus irmãos, e a Bíblia diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão, olha aqui, e verão o Filho do Homem nas nuvens, vindo com grande poder e clangor de trombetas. Meu irmão, sabe, nós temos que respeitar as posições contrárias, não é? Tem tanta gente que fala de uma vinda de Jesus em secreto, irmão, para arrebatar a igreja, irmãos. E você vê aqui claramente Jesus vindo nas nuvens. E ele faz o que, irmãos? Ele envia os seus anjos para pegar os seus escolhidos, irmãos. Está aqui, Não existe esse negócio de vinda de Jesus invisível, irmãos. Ele virá nas nuvens. E quando ele vier, diz o texto, que ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Ele enviará os seus anjos, está aqui, no versículo 31, enviará os seus anjos. Meus irmãos, glória a Deus. Quem pode dizer amém? Lucas 21. Lucas 21. Olha. 21, versículo 25 a 28. Eu vou encerrar com isso aqui. O que é que diz aí Lucas 21, versículo 25? Aleluia. Glória a Deus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que vão desmaiar ou desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e muita glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Falando da volta de Jesus. E eu gosto tanto quando a Bíblia diz que Ele vai enviar os seus anjos, irmãos, para recolher os seus escolhidos. Eu posso ouvir um amém? Esse texto que eu falo que Ele vai enviar também os seus escolhidos, né? Está lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18, quando diz, meus irmãos, claramente que nesse momento em que Ele volta, Ele arrebata a igreja. E diz a Bíblia que ressuscita os que já morreram com Cristo, e os que estão vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
de 13 a 18. Que Deus nos abençoe. Eu quero que você creia na volta de Jesus e se prepare. Olha, se inscreva no canal, mande essa mensagem para os seus amigos e que você esteja preparado em nome de Jesus.